Fala pessoal, vou mostrar para vocês hoje um artigo bem interessante, respostas no desempenho físico após um jogo de futebol. Então esse aqui é o artigo, a linha do tempo das respostas inflamatórias e de performance depois de um jogo de futebol. Então eu encaixei esse artigo no pilar de recovery, vou deixar na descrição esse artigo na íntegra para quem tiver interesse em ler e vamos ver o que o autor quer nos dizer. Bom, objetivo: estudar os efeitos de uma única partida de futebol nos índices de desempenho físico, dano muscular e inflamação durante um período de 6 dias de recuperação. Então, os autores do artigo, eles fizeram alguns testes pré-jogo e depois, durante 6 dias seguidos, eles foram reavaliando para verificar esses índices de desempenho, dano muscular e a inflamação, e vamos ver agora o que eles encontraram. O autor, durante a introdução, ele começa a explicar, né, que o futebol consiste em corridas intermitentes, de alta intensidade, com saltos, acelerações e desacelerações rápidas, e que durante a fase de aterrissagem da corrida, os isquiotibiais são ativados excentricamente, para desacelerar a flexão do quadril e a extensão do joelho, e que essa ativação excêntrica produz maior tensão por área transversa de massa muscular em comparação com ações concêntricas, e que isso, né, resulta em significativo dano muscular estrutural. Então, portanto, a repetição intermitente de movimentos excêntricos intensos vão causar rompimento de fibras e, consequentemente, queda de desempenho, dor muscular e até uma lesão mais grave. Como é que eles fizeram esse estudo? Então, eles pegaram 24 jogadores e dividiram em 2 grupos. Um grupo jogou a partida de futebol, o outro grupo, controle, não fez nada. Eles fizeram algumas avaliações pré-jogo e durante 6 dias após o jogo. Então, eles avaliaram a força através do teste de 1RM no agachamento, avaliaram a velocidade através do teste de sprint 20 metros, avaliar a potência através do salto vertical, do contramovimento. Eles avaliaram dor muscular tardia, a flexibilidade na articulação do joelho e eles mensuraram alguns hormônios para verificar principalmente lesão muscular, inflamação e etc. Então, os resultados. Então, o que eles encontraram? Então, esse aqui é o agachamento, tá? O squat. O quadradinho preto aqui, ó, são os jogadores, né, que jogaram o jogo, que fizeram o exercício, e o triângulo vazado é o grupo controle que não fez nada. O 1 significa alterações significantes com relação ao próprio atleta, e o 2 alteração significante com relação ao grupo controle. Então aqui a gente percebe que 24 horas após o jogo, eles tiveram uma queda, tá, na força, 48 horas persiste a queda, 72 horas, 3 dias depois, ainda com queda significante da força, com relação ao teste que ele fez e com relação ao grupo controle. E somente 4 dias depois é que ele retomou os níveis de força dele. Aqui o teste de 20 metros de sprint, então no eixo Y aqui é o tempo, então eles fizeram o teste e aí aumentou o tempo, teve queda na performance, 24 horas queda na performance com relação a ele mesmo e com relação ao grupo controle, 48 horas ainda queda de performance, 72 horas ainda com queda de performance, que só foi restabelecida 4 dias depois, 96 horas, com relação à velocidade. Esse aqui é com relação ao salto vertical, o contramovimento, e aqui a gente nota que 24 horas após teve queda de performance e 48 horas depois ela foi restabelecida, a potência. Aqui dor muscular tardia, então já no pós já foi relatado dor muscular, 24 horas, 48 horas, níveis normais só voltaram 3 dias depois. Esse aqui é a flexibilidade da articulação do joelho. Então aqui a gente nota 24 horas depois teve um decréscimo com relação a ele mesmo
e 48 horas depois, decréscimo da flexibilidade, da angulação da articulação do joelho, principalmente devido aos edemas, né, musculares. Então, 48 horas depois, ainda com perda de movimento, que só foi restabelecido 3 dias depois. Esse aqui, eles mensuraram o CK, então, quem jogou logo após, 24 horas, 2 dias depois, 48 horas, ainda indicando, né, a lesão muscular, 72, 96 horas, ainda indicando que teve lesão ali muscular, e daí foi restabelecido valores normais, 120 horas pós-jogo. Bom, conclusão, o autor aqui ele conclui o que é mais ou menos óbvio, né, segundo aos achados, que os jogadores de futebol podem não ser capazes de realizar atividades anaeróbias intensas de nível máximo, como as vistas durante um jogo por pelo menos 3 dias. Então, até 3 dias, os jogadores ainda podem apresentar uma queda de desempenho. Eles podem treinar 2 dias, eles podem até jogar, só que eles vão ter uma queda de desempenho, eles não vão desempenhar de forma máxima, como se eles estivessem totalmente recuperados. E aí o autor ele continua aqui, né, justificando aqui a perda de desempenho, falando que o estado catabólico que acomete os jogadores pós-jogo pode resultar em diminuição do desempenho físico devido à redução da síntese proteica, perda de proteínas contráteis, neurotransmissores, resultando em reduções de força. Então ele conclui aqui, segundo os achados lá das avaliações, né, que foram feitas, que até 3 dias os jogadores ainda podem apresentar perda de performance e não desempenhar no máximo como se eles estivessem totalmente recuperados. Ok? Esse foi o artigo de hoje, espero que tenham gostado. Vou deixar na descrição o link para vocês lerem na íntegra. Bons estudos e bom treino!